Bom, gente, boa tarde, obrigado por terem vindo. Bem, eu, na verdade, quero dividir aqui com vocês essa minha experiência de fazer escultura e cerâmica cego, né? E também toda a parte de fruição artística, que para mim é tão necessária e tão difícil de conseguir em se tratando de artes visuais, né? Não é muito fácil a gente encontrar por aí audiodescrição, permissão para o toque nas peças, é sempre muito complicado, né? Mas vou aqui dividir também com vocês um pouco como é que foi meu processo criativo, como é que eu aprendi, onde é que eu estudei, para que vocês, sei lá, se coloquem um pouco no meu lugar e lembrem de mim na hora de, vocês que são educadores, na hora de encontrar com alguma outra pessoa que não enxerga aí que está tentando sentir uma obra, se sensibilizar com o trabalho artístico, né? Bem, para começar, eu queria explicar que eu não nasci cego. Eu tive a visão, 100% de visão até uns 11 anos de idade. Aí eu tenho um problema chamado uveíte, que me atacou o olho que era... me atacou parte da visão. E depois, aos 18 anos, eu perdi por completo, tá? Isso foi em 1991. E eu estava cursando o terceiro ano colegial, naquela hora que você pensa o que você vai fazer da vida, e eu tomo essa tirada de tapete aí do destino. E eu sempre fui apaixonado por arte, por arquitetura, sempre gostei de trabalhar com formas e com cores. E, bom, e a primeira coisa que eu tive que fazer foi tratar da minha reabilitação, né? Começar a aprender braille, pensar em fazer locomoção e terminar aos trancos e barrancos o tal do segundo grau, do curso... eu falei o colegial, como que é hoje? Ensino médio, desculpa. É outro século. Enfim, aí, pensando em artes visuais, claro que a primeira coisa, pensando do ponto de vista tátil, né, lembrando da coisa de algo tangível mesmo, a gente pensou em modelagem em argila, eu com a minha família, conversando, e a gente encontrou o ateliê de um artista plástico chileno, radicado no Brasil, já falecido, infelizmente, se chama Ángel San Martín. E ele se propôs a me ensinar escultura, e durante 4 anos eu estudei escultura no ateliê dele. Só que, claro, ele tinha alguma experiência, já tinha feito alguns exercícios com algumas pessoas que não enxergavam, e eu não tinha experiência nenhuma em fazer escultura. E aí foi uma coisa que nós tivemos que descobrir juntos, como é que ele ia me passar os conhecimentos e como é que eu ia acompanhar passo a passo de tudo que ele estava fazendo. E para isso eu tive que desenvolver muito, não o sentido tátil, não só das minhas mãos, mas eu digo que do meu corpo inteiro, né? Toda a minha pele, todos os meus membros, todos eles me dão algum tipo de informação que ajuda a criar uma relação de espaço entre o meu corpo e o trabalho que eu estou executando. Eu digo para todo mundo que eu falo que meu corpo é meu gabarito, é a minha principal referência, porque eu uso as minhas mãos, meus dedos como unidade de medida, eu toco a mim mesmo como modelo anatômico, quando der eu toco com os outros. Mas, enfim, toda a minha postura, como é que eu trabalho, se eu devo estar de pé, se eu devo estar sentado, com os cotovelos apoiados ou não sobre a bancada de trabalho, se a peça está centralizada em direção ao meu osso externo, se eu quero achar o centro, às vezes apoio até o nariz na peça. Assim, eu enxergo com o meu corpo todo mesmo. Tá exibindo? Tá? Que é uma peça em bronze, e ela até participou de um salão na época da União Nacional dos Artistas Plásticos, chegaram a dar uma medalha de ouro para ela, assim, foi bem bacana. E depois a força. Pode ser a próxima? Força? Acho que é força que está aí. A número 2 é...
Ah, não, aí você já pulou lá para o final. É. Achou a força? Tá. Na verdade, eram 4 peças, eu trouxe só 2. É... Bom, enfim, não vou falar mais. É que tem um outro exercício que a gente vai fazer, mas enfim. Aí, além desse estudo com as mãos, a gente começou a pensar um pouco em releitura de obras. Ele me passando obras conhecidas, principalmente pinturas, ele me fazendo a audiodescrição dessas telas, a partir de livros e às vezes alguma visita a museus. Aí a gente começou com algumas releituras, claro que sempre dando um ar mais contemporâneo para a peça. Então aí eu trouxe dessa série a escultura, se eu não me engano a próxima é Atlas, é isso? Ah, Angélica, tudo bem. É uma releitura em cima do quadro do Ingres, né? Depois da Angélica, acho que tem o Atlas. Narciso, enfim. Tá. Tudo igual. Bom, é tudo mitologia, gente, tá bom. Aí depois, a próxima é o Atlas, que está, na verdade, na posição de quem está segurando o mundo, né, nas costas. E, bem, e a próxima seria... Tá, bom. Aí vamos dar uma parada, que é o seguinte, com essa série de peças prontas, eu fiz minha primeira exposição no Centro Cultural São Paulo, em 1995, chamava-se O Olho Interior. Depois dessa exposição, eu continuei a estudar mais um ano no ateliê do Angel San Martín, e depois eu precisava muito aperfeiçoar o meu inglês, porque muitos desses softwares de leitura de tela, principalmente no começo da década de 90, que eu uso tanto, os melhores sempre aparecem primeiro nos Estados Unidos, e tinha muito material artístico em inglês que eu queria ler, e enfim. Aí eu fui para São Francisco, nos Estados Unidos, em 97, estudar inglês. Morei na casa de uma família lá e fui estudar inglês. E durante o período que eu estava lá, eu fiz um curso na São Francisco City College de modelo vivo. Claro que eu não tocava na fulana, mas, enfim, ela era uma classe com, sei lá, 2 dezenas de alunos e as pessoas escolhiam se queriam fazer o corpo todo da modelo ou apenas algumas partes do corpo. E o que eu fiz foi a Reclining Nude, que na verdade era assim, me passaram qual era a postura da modelo e eu criei a minha escultura, independentemente de ser, assim, posso te garantir que a modelo era bem mais gordinha do que essa minha fulana aí. Mas assim, foi a experiência de fato ter aula lá, ter contato com a Debbie George, que foi a escultora, que é a professora, e todos os outros alunos. Paralelamente, eu também tive aula com modelagem em cera, que foi uma coisa muito louca, porque você trabalha com materiais quentes e ao mesmo tempo eu tinha que tocar, era muito maluco. E o professor chamava-se Joseph Vaca, mas também foi uma experiência super interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar em uma outra série. E eu sou apaixonado pelas décadas de 10, 20, 30 aqui do século 20. E eu também gosto muito de música clássica. Eu vou quase toda semana à Sala São Paulo. E, bem, pensando no nosso, né, mais famoso compositor, que é o Heitor Villa-Lobos, eu escolhi uma peça dele, chamada Choro de Câmara número 7, e eu fiz 8 musicistas que seriam necessárias para a execução da obra. E aí eu fiz uma exposição, de novo, no Instituto Cultural São Paulo, em 99, que se chamava Formas de um Choro. Então, eu acho que a próxima peça, depois da Reclining Nude, já seria uma musicista. Isso, a clarinetista. Para fazer essas esculturas, eu tive a ajuda de alguns estudantes de música da Universidade de Santa Marcelina. Porque tem instrumentos que eu lembrava como eles eram, mas eu não conhecia bem a proporção do instrumento em relação ao corpo. E alguns outros eu conhecia o som, mas eu não me lembrava da forma do instrumento, como, por exemplo, o fagote. Eu acho que eu trouxe a imagem da tocadora de fagote. Pode ser? Aí primeiro a tocadora de violino.
Isso tudo é bronze, tá, gente? Quer dizer, eu trabalho em argila, a peça vai para a fundição, e onde é feito um molde de gesso e silicone, e aí é feita a cópia, naquele processo de cera perdida. A próxima seria aí, a tocadora de fagote. Tá? Depois dessa, acho que ainda tem a flautista nessa série aí. Dá uma olhada, por favor. Ah, tá, bom. Então, pode ficar por aí, que aí a próxima fase foi a seguinte. Bem, eu conheci algumas ceramistas e pensei em aprender a técnica do torno, né? Porque eu pensei, queria, até pensando em usar futuramente a técnica do torno na escultura. Mas aí, por alguns anos, eu fiz aulas em diversos ateliês de cerâmica, aula de torno, para aprender a fazer utilitários. E foi aí que eu aprendi a fazer tigelas, pratos, copos e vasos, né? E aí eu trouxe aqui algumas imagens. Essa é a primeira que você falou que é uma tigela, é isso? Tá, tigela marrom com mancha de cobre, que na verdade na queima a peça foi... são duas queimas, tá? Quando a gente fala de cerâmica, isso é cerâmica de alta temperatura, quer dizer, queimadas a mais de 1.200 graus Celsius. Você tem uma primeira queima, que é o biscoito, e depois, que é uma queima que você faz com 800 graus, que aí você consegue aquela textura que a gente acha nos vasinhos de barro mais simples por aí, né? E depois você esmalta, que na verdade é um vidrado, e vai para o forno de novo a mais de 1.200 graus. E no caso dessa, que tem uma mancha de cobre, é porque eu joguei um pedaço de fio lá dentro e ele ficou essa mancha na queima, né? Falando do ponto de vista, assim, do torno e da relação minha com o torno, eu assim fiquei maravilhado em começar a trabalhar com o torno, porque eu vi a possibilidade de eu conseguir fazer alguma coisa absolutamente redonda, né? Porque você trabalha com a força centrípeta, né? Quer dizer, se você não centrar o barro, você não consegue levantar nada. Quer dizer, o barro fica na sua mão. E você faz uma coisa exatamente redonda. E essa satisfação de repente, quem vai ao meu ateliê, eu faço café e a pessoa toma o café na xícara que eu fiz e come o bolo no prato que eu fiz. Então, assim, é uma autossuficiência assim, muito gostosa de sentir, assim. Enfim, aí além dessa tigela tem acho que um prato. Isso, tá. É um prato com esmalte verde, certamente o esmalte é a base de cobalto para dar a cor, de cobre, desculpa, e o óxido de ferro que dá esse tom bem escuro, um preto meio amarronzado, assim, quer dizer, um marrom meio quase preto. Depois, tá bom. Aí o que acontece? Eu fiquei um tempão fazendo utilitários. Só que a parte da escultura ficou um pouco de lado e claro que o escultor começou a se incomodar com isso. E eu comecei então a fazer uns experimentos assim para ver como é que eu poderia trazer o torno para a escultura. E foi aí que eu comecei a levantar cilindros e recortar esses cilindros e perfurar esses cilindros com formas geométricas. E aí eu fiz uma série chamada Abstração Cerâmica. E a primeira está por aí. Bom, a foto número 12. Ah, tá, a 12, tá. Não, tudo bem, pode ser. Vocês já viram, pode ser. Isso era um cilindro, né, que eu cortei na vertical e movimentei as duas partes, perfurei os olhos e modelei o nariz e coloquei uma boca bem geometrizada, também tentando trazer a técnica do torno para a escultura. Depois... a mesma coisa, né? Só que aí agora dupla. Eu usei as duas faces para fazer um rosto, né? Se eu não me engano, elas estão num esmalte marrom bem escuro, é quase um sépia. Eu sou assim extremamente visual, viu, gente? Assim, mesmo depois de ter perdido a visão, eu me ligo muito com a aparência das coisas, as cores das coisas, como é que elas aparentam. Quando eu vou a um lugar, eu pergunto como é que é a disposição dos cômodos, quais são as cores. Eu já estou sabendo que o auditório aqui tem cadeiras vermelhas, que o carpete é grafite, que as paredes são brancas, entendeu? Porque eu já saí perguntando. E pode virar.
Bom, voltei para a coisa da escultura da forma mais tradicional, de modelar de novo a minha paixão pela década de 10, 20, 30, eu só gosto muito do Art Deco, e aí a gente pensando nesse mundo onde todo mundo cria um perfil em várias redes sociais, onde todo mundo é um pouco estrela em algum momento, onde só querem mostrar o melhor de si, e tenho certeza que se fosse em outra época adorariam ter um retrato feito de si mesmo, não é? Então eu fiz uma série que eu ainda não terminei que se chama Ilustres Desconhecidos. Então esse é o Otávio, que na verdade não existe, ele tinha a cara de Otávio, é o Otávio. Com uma cara assim bem, né, ele é bem, como é que eu posso dizer, é um tanto quanto aristocrático assim, né? Depois dessa série eu trouxe ainda qual que aparece agora, a Leonor ou a Eugênia? Eugênia, também com cabelinho Chanel bem Art Deco. E tem depois a Leonor, que está de corpo inteiro, que está naquela postura assim, de olhinho fechado, parece... Elas ficam num cômodo no meu ateliê que eu quase peço permissão para entrar, sabe? De tão... Parece que são donos da casa já. E no ano passado, eu desenvolvi uma outra série, de novo usando o torno, a técnica do torno para a escultura, que eu intitulei de devaneios. Na verdade, a partir de estruturas ovais, assim, quase esferas que eu criei no torno, eu desenvolvi cabeças muito simples, e também a partir de cilindros, que ora eu coloquei de ponta cabeça, ora eu recortei para transformar em faixas e abas, eu fiz como se fossem pescoços e abas ou mãos. Quer dizer, com alguma pouca interferência, eu tentei criar a sensação de uma coisa mais real. E então você tem cabeças soltas de cerâmica em cima dessas bases. E assim, eu intitulei de devaneios porque, de fato, elas estão ali apoiadas, sonhando acordado, uma coisa que todo mundo faz, né? Eu acho que tem as imagens aí. Devaneio número 1. Essa exposição eu fiz o ano passado no espaço Mais Diferenças, que fica ali na Rua Lisboa, que é o espaço de um pessoal que cuida de acessibilidade, de eventos culturais, e que é bem interessante o espaço. Mais alguma? Devaneio número 4. Acho que, se eu não me engano, essa tem um coque. Essa tem um coque, um birote. Tudo feito no torno, gente. Quer dizer, eu fiz o cilindro, a esfera no torno para a cabeça, a pequena esfera para o coque. Depois isso foi colado, costurado, ou seja, é um termo que a gente usa, né, na argila. E ela é oca. Ela é oca e tem uns furinhos só embaixo do nariz, não para ser realista, mas é porque, de fato, durante a queima, você precisa que o ar, o vapor, saia de algum lugar, né? Porque senão ela estoura no forno. Acho que as imagens acabaram, né? De novo, tá. Então, assim, agora fica aquela questão, né, gente? Como é que eu poderia continuar... como é que eu poderia continuar a criar, como é que eu poderia me inspirar, como é que eu poderia me sensibilizar, fazer arte sem fruir arte, né? Eu vou a muitas exposições, eu tento ir aos museus, viajo muito com meu irmão mais velho, que é alguém que também gosta muito de arte, e mesmo lá fora eu tive a oportunidade de ter algumas experiências assim, com relação à acessibilidade, e que eu tento divulgar aqui. Aqui as coisas melhoraram muito comparando com 20 anos atrás. Você tem agora departamentos como você tem no MAM, você tem na Pinacoteca, você tem gente que de fato está preocupada em tornar parte do acervo mais acessível, mas ainda tem muito por fazer, né? Só para dar um exemplo, por exemplo, a parte da audiodescrição, né?
Às vezes, a gente vai para um museu, a gente pega um fone de ouvido e fica diante da obra e começa a ouvir a audiodescrição. Às vezes já me perguntaram o seguinte, tipo, já que está gravado e tem audiodescrição, por que você não fica em casa e ouve de lá mesmo, né? Enfim, é aquela coisa. Eu, por exemplo, estava falando agora para a Mariana, acho que para a Laura, para a Mariana, que uma vez, por exemplo, no MoMA, eles têm lá no MoMA de Nova York várias impressões em papel, um papel meio plastificado, onde eles fazem a impressão em alto e baixo relevo de várias obras bidimensionais. Então, por exemplo, eu estou lá diante da Noite Estrelada do Van Gogh, quer dizer, a gente vai para a sala onde está o quadro, e ela tem essa pasta com essas folhas na mão, e enquanto eu estou sentado no banco, na frente do quadro, ela está lá, na hora, me descrevendo, junto com o meu irmão, ele também dando as impressões dele sobre a obra, né? E eu estou tocando, e eu sei onde é que aquilo está, e eu sinto todo o contexto onde aquela obra está sendo exibida. Quer dizer, obviamente, que é muito diferente de eu estar numa poltrona em casa, ouvindo simplesmente como se eu estivesse lendo um livro, né? E maravilha quando tem a possibilidade de tocar nas obras, né? Só que hoje em dia, bom, primeiro você tem a questão da segurança das obras. Eu entendo muito assim, quando você tem exposições itinerantes, você tem obras que pertencem a coleções particulares e que o seguro não permite que saiam tocando na peça. Tem uma questão de material, né? Geralmente as peças em bronze é que são preparadas para que a gente possa tocar, às vezes com luvas. Só que às vezes os critérios assim não dá para entender muito. Eu já toquei em uma peça do Bocchioni no MoMA que não podia tocar na Tate Gallery, a mesma, enfim, em Londres. Já aconteceu de no Museu Rodin, antigamente, eu ir para lá em Paris e poder tocar tudo sem fazer nenhum agendamento. A moça fala, simplesmente você pode tocar, só não pode tocar nas peças em mármore. E quando eu voltei lá 10 anos depois, eu pedi para tocar de novo. Aí falaram, olha, você vai ter que marcar uma hora. Tudo bem, posso marcar, estou aqui. Olha, sabe o que acontece? Você está aqui em fevereiro e a pessoa que cuidava disso foi mandada embora em dezembro. Aí eu então, e a gente escolhe a cada ano algumas peças que vão ser selecionadas para o toque. E as desse ano ainda não foram escolhidas. Eu falei, eu posso tocar nas do ano passado? Olha, você liga para o departamento. Enfim, eu não toquei em nada. Entendeu? Então acontece. Assim, outra coisa, às vezes eu tento fazer agendamento nos museus antes. Eu sei que eu vou viajar com meu irmão, a gente manda um e-mail, tenta agendar alguma coisa. Às vezes não, gente, porque, olha, fico eu com meu irmão umas 5 horas dentro de um museu. Você vai para um museu enorme, feito um prado, fica eu, meu irmão e a Marinalva, que é a minha bengala, andando por aquilo tudo o tempo todo. Gente, se tiver alguma coisa para cego, eles deveriam oferecer. Isso é uma coisa que eu também falo aqui, em todas as instituições de cultura, assim, que não adianta você ter um departamento específico para isso, se todo mundo da instituição não comprar a ideia, né? Quer dizer, é muito bacana quando você chega à recepção de um lugar e fala assim, olha, tem a audioguia, tem catálogo em braille, ou a gente pode te acompanhar, olha, se você quiser, vai ter uma visita guiada tal dia, você ainda vai estar na cidade, quer dizer, isso precisa, porque senão, já aconteceu de um segurança, por exemplo, no Museu Cluny, em Paris, falar para mim, olha, você sabe aquela tapeçaria medieval da Virgem com unicórnio, que o seu irmão alguém estava te descrevendo, quer dizer que depois eu falei para ele que era meu irmão? Falou, do lado da peça tem um armarinho que tem uma gaveta lá com um pedaço de gobelém para você sentir qual é a textura. Quer dizer, precisou, mas aí, de fato, foi o segurança que me falou isso, que ótimo, quer dizer, ele comprou a ideia, entendeu? Mas lá na recepção, quando a gente pega o ingresso, que às vezes já começa na dúvida, eu pago, eu não pago, o meu irmão paga, não paga, é meia, inteira, tem gente que às vezes não sabe nem isso. Lá mesmo eles não informam, às vezes você tem totens com as figuras em alto e baixo relevo, como tem no Museu do Vaticano, como tem até na Santa Ceia, lá em Milão, uma reprodução linda em resina, para a gente ter uma ideia de como é aquele afresco do Leonardo da Vinci.
você precisa que te informem disso, porque às vezes a coisa está ali fechada, coberta com um pano, com uma cordinha para ninguém chegar perto, e você precisava daquilo, passou por aquilo e nada, né? Enfim. Bom, eu acho que eu gostaria agora meio de abrir para vocês, né, para que vocês me fizessem perguntas, porque à medida que vierem aparecendo outras experiências na cabeça, eu divido com vocês. Uma coisa importante de dizer, em 2011, primeiro, eu fui convidado a fazer parte lá do educativo do MAN para ser professor de escultura no programa Igual Diferente. Que eu não sei se vocês conhecem, né? O programa Igual Diferente é muito bacana porque assim, eles tentam promover a mistura de pessoas com e sem deficiência em cursos gratuitos, né? Tentam trazer um público que normalmente não vem para o museu, tentam trazer esse público para o museu fazendo atividades artísticas. E desde 2011 eu estou lá como professor, agora eu divido isso com o professor Eduardo Consoni. E é uma experiência excelente, assim, porque eu já tive casos de gente que vem de um CAPES de Emelino Matarazzo, e o cara vem com o carro da prefeitura, com uma assistente social, e ele não queria vir, porque ele é cego, e a assistente social fala, vamos lá fazer o curso de escultura, você vai sentir. Aí ele, bom, não vai dar, é complicado, é muita gente, como é que eu vou fazer? O professor não vai poder me dar atenção. Ele falou, não, mas o professor também é cego. Ele falou, então eu vou. Então isso é bastante, é muito gratificante, assim. Eu já estou lá, já é meu 6º ano lá, e eu estou super feliz de estar fazendo esse trabalho lá.